Boa noite, boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui no Instagram para falar de sono. Melhor, vamos falar sobre insônia e, obviamente, que sono entra nesse assunto. Vamos aguardar aí enquanto o Instagram vai avisando o pessoal que a transmissão começou. Enquanto isso, sejam bem-vindos. Qualquer dificuldade de me escutar ou coisa assim, manda mensagem. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de insônia. Insônia é um dos sintomas mais comuns quando nós estamos estressados, ansiosos, e acomete cerca de 40% dos brasileiros, ou seja, a cada 10 pessoas, 4 têm problema para dormir, ou seja, ou dificuldade para pegar no sono, ou pega no sono e acorda no meio da noite, tem despertares, não é um sono reparador, não é um sono profundo. E a gente acaba se acostumando com essa condição, nós acabamos nos acostumando com não dormir direito. E eu conheço muitas pessoas, né? Embora a estatística seja 4 a cada 10 pessoas, aqui no Satyadhara é praticamente, sei lá, 6, 7 a cada 10 pessoas, porque as pessoas que estão sofrendo com isso, elas buscam recursos para melhorar, né? Para resolver esse problema. E aqui, então, eu tenho sempre muitas pessoas que falam sobre isso, e o que eu mais noto é aquela normalização, parece normal não dormir direito. Então as pessoas nem se sentem preocupadas ou é grave, né? E do ponto de vista do yoga, insônia é grave sim. Nós temos, e eu não quero assustar ninguém, ou melhor, eu quero assustar para o pessoal começar a prestar atenção nisso e não negligenciar uma noite mal dormida, porque quando a gente não dá bola para uma, para 2, para 3, quando a gente vê, esse é o nosso padrão de sono e isso vai trazer efeitos muito negativos ao longo do tempo. Quando nós somos jovens, a gente não percebe tanto, mas a conta vai chegar. E isso ninguém quer, né? E falando em a conta vai chegar, né? Tem a questão da idade também. A partir dos 65 anos, em média, o padrão de sono das pessoas muda e é normal essas pessoas diminuírem a qualidade do sono, terem dificuldade de dormir ou despertares. Então, imagina que isso já é uma condição meio que normal, que isso sim é natural dessa idade, e a pessoa já vem com um histórico de noites mal dormidas. Então, isso realmente vai se agravando ao longo do tempo, ok? A gente, ainda falando do pessoal assim mais velho, né? É comum a gente observar que eles dormem menos, eles dormem pouco, né? Mas se eles tiveram um histórico de bom sono durante a vida, eles vão dormir menos nesta fase, porém vão dormir profundamente, então não tem problema nenhum. Agora, quando a gente já vem acumulando esse problema de sono ao longo da vida, aí isso interfere em muitos outros aspectos do nosso organismo. Então nós temos que prestar atenção. E a nossa saúde, ela tem um tripé que nós temos que observar sempre. São 3 pilares que precisam estar firmes, que é justamente o sono, né, o nosso padrão de sono, a nossa evacuação
e o nosso apetite. Quando eu digo isso, não é vontade de comer, é fome mesmo, é quando o corpo aumenta o fogo digestivo e sente realmente fome, ok? E essas três coisas é o que nós observamos sempre num bebê recém-nascido, não é mesmo? É o que nós devemos observar para saber se está tudo bem com aquela criança. Mas não é porque é um bebê recém-nascido, é porque é um ser humano, né? E isso deveria ser observado sempre. E quantas pessoas não dormem bem e tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Eles se incomodam, é desconfortável. Mas, é assim mesmo, o meu sono é assim. Quantas pessoas evacuam irregularmente, vai um dia sim, um dia não, ou vai 3 vezes por semana só. Isso é gravíssimo do ponto de vista do yoga, né? E o apetite, sentir realmente fome, porque é justamente quando nós sentimos fome, ou seja, o nosso fogo digestivo está elevado, é que nós conseguimos absorver melhor os nutrientes. Eu posso falar de cada um desses pilares separadamente, porque é um assunto bastante extenso. Hoje eu vou me focar só na questão do sono. Nós podemos falar que existem inúmeros fatores que não nos deixam dormir direito, né? Estresse, pressão no trabalho, preocupação com os filhos, preocupação financeira, né? Tá endividado, tá numa crise, problemas de relacionamento, coisas que fazem a gente se preocupar, pensar, né? E o que a maioria das pessoas pensa? Se eu resolver essa questão, eu vou dormir melhor, eu vou melhorar, né? Se eu melhorar o meu relacionamento, se eu não me preocupar mais com meus filhos, se eu resolver o meu problema financeiro, é claro que sim, que resolvendo essas questões alivia. Não tem como, porque é uma preocupação a menos. Mas, justamente o que a gente vem falando aqui nesse perfil sobre os fatores de estresse, né? Existem muitos fatores de estresse o tempo todo na vida, nós não vamos nos livrar disso. Externamente, nós vamos sempre ter estímulos e o estresse e a ansiedade fazem parte da nossa resposta, ok? Da resposta do nosso sistema nervoso. Então, se nós respondemos, se o sistema nervoso responde a situações de ameaça, sejam elas quais forem, é sinal que nós estamos bem, ok? Nós temos que dar essa resposta. É isso que nos faz sobreviver, é isso que nos faz avançar. E durante essa resposta do sistema nervoso é que nós alteramos a química, a eletricidade e a física do nosso cérebro. Seja a produção de neurotransmissores, a comunicação, né, as correntes elétricas e também as ondas cerebrais, né? E isso vai permanecer alterado por algum tempo, se nós tivermos consciência, e logo volta ao normal. O problema é que nós não voltamos ao normal, existe uma dificuldade em sair daquela situação. É mais comum as pessoas se envolverem naquela situação. E aí nós aumentamos o movimento cerebral, o movimento da mente, tá? Usando assim um termo mais do yoga, mais do ayurveda, né? Nós chamamos isso de ar, de elemento ar. Nós aumentamos o elemento ar nessas condições e o elemento ar nos deixa o quê? Aéreos, nos deixa, vamos ver as características do ar, nos deixa aéreo, nos deixa acelerados, porque ar é movimento, né? Então, quando nós estamos pensando muito, inquietos, não conseguimos parar, significa que existe uma movimentação de ar no nosso organismo. E ar é o elemento
próprio do nosso sistema nervoso, do tecido nervoso. Então, existe um agravamento, um desequilíbrio, né, no nosso organismo desse elemento. E o que as pessoas que têm essa característica mais, como eu vou dizer, mais proeminentes, essas pessoas elas têm um sono mais leve. É só pensar assim, eu vou dar uma característica de pessoas que têm esse elemento ar mais proeminente no organismo. São pessoas muito magras, elas têm dificuldade assim de criar massa muscular, elas têm assim as articulações proeminentes, elas, assim, a digestão delas é irregular, ou seja, uma hora ela está com fome, uma hora ela não está, às vezes ela até esquece de comer, né? E é uma pessoa aérea, que demora para gravar as coisas. No processo de aprendizado, são pessoas que demoram muito para memorizar, elas precisam ouvir várias vezes, exercitar várias vezes para conseguir memorizar. Isso é normal deste biotipo, tá? Mas todos nós temos na nossa composição todos os elementos. E quando nós ficamos com o sistema nervoso alterado, nós agravamos então o elemento ar no nosso tecido nervoso, o que gera essas características, né, de movimentação da mente, tipo pensamentos que não param, não cessam, inquietação, a pessoa não para de se mexer para lá e para cá. E o sono muito leve, isso é uma característica do agravamento do ar. Então, isso vai gerar a insônia ou sono irregular. Então, a gente precisa fazer uma intervenção aí, e a intervenção é muito mais fácil do que a gente imagina. As pessoas elas já procuram um remédio para dormir, porque tudo é sobre o nosso sistema nervoso. Então, é o nosso sistema nervoso que está em descompasso, né? Então, já existe sim remédios que atuam no nosso sistema nervoso que nos ajudam a dormir. Mas esses remédios nos adormecem, eles não garantem a qualidade do sono. E a maioria das vezes o relato que eu recebo de alunos, amigos, pessoas que tomam remédio para dormir é que essas pessoas não acordam bem. E muitas pessoas acabam, inclusive, tomando um remédio para acordar, né? Tipo, quando eu acordo, agora eu vou tomar esse para equilibrar um pouco. Se vocês conhecem pessoas que já passaram por isso, podem comentar aí, porque é muito comum. Então, assim, ó, para casos extremos, sim, nós precisamos, eu sempre digo isso, para trocar um mal maior por um mal menor, sim, nós temos remédios, graças a Deus existe a ciência, a pesquisa, a tecnologia, mas eu também sempre digo que nada supera a nossa capacidade, a capacidade do nosso corpo, que é uma máquina incrível de se regular, de produzir tudo que é necessário para que a gente se equilibre, para que a nossa química se equilibre, para que a nossa eletricidade se equilibre, para que as nossas ondas cerebrais se equilibrem e para que todo o nosso organismo se equilibre. Então, por exemplo, quando a gente está muito aéreo, o que o Yoga e o Ayurveda recomendam? Que a gente coma alimentos que aterrizam mais, alimentos mais pesados, com características mais pesadas. Né? Por exemplo, aqui no sul a gente chama aipim, mas também que é a mesma coisa que a mandioca, né? É um alimento que ajuda a diminuir um pouco esse ar. Sabores doces, e quando eu falo isso, a mulherada fica louca, né? Principalmente a mulherada na TPM, então dá para comer chocolate, doce de leite, dá para comer sobremesa. Não, açúcar
não é bom, tá? Então já vamos tirar o nosso cavalinho da chuva aí. A gente só tem, assim, um período do mês que tá valendo, que o nosso organismo tá tão, assim, com o fogo digestivo tão alto que ele acaba, assim, processando isso facilmente, que é na TPM, no caso das mulheres, né? Então, quando eu falo em sabores doces, eu tô falando de alimentos com esta característica. Arroz, batata, aipim, moranga. Vocês podem ver assim, frutas mais maçudas como banana, caqui, né? Os frutos secos ajudam muito. Por quê? Porque as oleaginosas, aquela gordura boa que equilibra esse excesso de ar no nosso sistema nervoso. Então, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, tâmaras, é muito bom. Tâmara é excelente porque tem um sabor doce que ajuda a equilibrar esse ar excessivo no nosso sistema nervoso. Deixa eu ver a pergunta aqui. Então, quem tem o pensamento a mil tem que comer isso? Sim, mas não em qualquer horário. Já abacate, olha ali, ó, abacate com certeza é rico em gordura, também uma gordura essencial para a nossa saúde. E lembrem, gordura e açúcar não combina, tá? É uma coisa que faz mal. E a natureza nos responde isso, porque todos os alimentos ricos em gordura não são doces, como o abacate, como as oleaginosas, tá? Então já vai ficando umas dicas aí de nutrição do ponto de vista do Ayurveda e do Yoga, tá, gente? Então tudo isso ajuda a aterrar um pouco essa mente aérea, né? Então essas pessoas que são diagnosticadas, por exemplo, com TDAH ou TDA, somente, né, sem a hiperatividade, mas com o déficit de atenção, com certeza essas intervenções vão ajudar muito, vão ajudar muito. Nós temos aí no nosso ciclo circadiano horários adequados para a gente poder fazer determinadas atividades e se alimentar com determinados alimentos para equilibrar essa quantidade de ar no nosso organismo, tá? Então, por exemplo, o horário mais adequado para trabalhos intelectuais, trabalhos mentais, é à tarde, das 2 da tarde às 6 da tarde. E nesse horário é natural, é da atmosfera isso, o elemento ar sobe. E, obviamente, nós estamos inseridos nessa atmosfera, o nosso elemento ar sobe também. E isso vai influenciar o nosso sistema nervoso. Veja bem, por isso que atividades intelectuais são importantes, porque isso estimula o nosso intelecto, o nosso cérebro. Então, isso é bom. Agora, nós temos que nos preparar para a noite, né? E aí vem uma grande sacada, eu vou deixar essa dica de ouro aqui para vocês, que vocês vão me agradecer sempre a partir de hoje, tá? Que é o seguinte, entre 4 e 5 da tarde, se vocês quiserem baixar aquela movimentação mental à noite, entre 4 e 5 da tarde é o horário ideal para fazer esse lanche pesado. Pesado não quer dizer um monte, mas que pesa no organismo no bom sentido e diminui o ar. Então, que tipo de lanche é legal fazer entre 4 e 5 da tarde? Ali 1 hora antes do sol se pôr. Daí vai depender da região que a gente está e se a gente está no verão ou no inverno, mas em média esse horário. Então, cereais integrais, essas frutas mais substanciais como abacate, como caqui, como
banana, né? Isso aí ajuda um monte. As oleaginosas que eu falei, bolo, dá para comer bolo, não tem problema, mas bolo integral, sabe? Com nutrientes, assim, à base de aveia, né? Leite é interessante também, né? Um leite com cacau, coisa assim. Tem pessoas que são veganas e que não gostam de tomar leite, né? Mas elas podem tomar leite à base de castanha de caju, à base de aveia, né? Os leites vegetais, né? Principalmente o de castanha de caju, ele é bem consistente, né? E de preferência não gelado. Qualquer coisa gelada vai agravar o ar, tá? Então, temperatura ambiente ou um pouco aquecido, dependendo da região que a gente tá. Então, esse cardápio para esse horário, ele dá uma bela diminuída nesse ar. E aí a gente entra, né, 6 da tarde adentro, né, já com um freio nesse movimento mental que a alimentação nos deu, ok? E se recomenda muito que o jantar seja leve, né? Seja comida, de preferência, alimentos naturais, né? Nada processado, sabe? Evitar pães, farinhas, coisas desse tipo, e comer alimentos mesmo, né? Não na mesma quantidade que no almoço, algo mais leve. Para quê? Para digerir rapidamente e na hora de dormir nós estamos com o corpo em paz, de folga, né? Eu não estou acelerado mentalmente e também a minha digestão já passou, né? A principal etapa dela, porque a digestão ela consome, né, muita energia e ela acaba criando um movimento no nosso corpo, né? Assim a gente se prepara muito bem para dormir, já começa a regular o nosso sistema nervoso. Pelo menos 2 horas antes de dormir, sem telas, talvez uma TV até 1 hora antes, mas celular, tablet, computador, 2 horas antes já desliga, porque é muito estimulante. A luz que é emitida por essas telas é muito estimulante, né? E se acalmar realmente, né? Se preparar para dormir. Existem inúmeras técnicas respiratórias que podem ser feitas antes de dormir para condicionar a mente. Já fazendo isso no primeiro dia, a gente consegue perceber uma mudança. Agora, se nós fizermos isso todos os dias, certamente vai recondicionar o nosso sistema nervoso. E aí vai diminuir essa quantidade de ar nesse tecido. E naturalmente diminui o movimento. É como se a mente aterrasse um pouco. Então, o que eu quis dizer com tudo isso é que, no fundo, a matriz da insônia é esse ar agravado no tecido nervoso que gera movimento, distração, por isso a gente chama aéreo, a pessoa fica aérea ou inquieta, né? Isso com certeza começou a ser causado pelos fatores estressores que eu falei no início desse vídeo e pelo fato de nós não conseguirmos voltar à condição normal do sistema nervoso depois de uma resposta a um fator estressor, vai transformando a condição do nosso sistema nervoso e vamos ficando com ele desregulado. E isso é a causa de vários problemas relacionados à ansiedade e ao estresse, não é só a insônia. Hoje, o que eu estou falando aqui para vocês é da insônia. Mas quando a gente trabalha
o nosso sistema nervoso, nós resolvemos vários problemas de uma vez só, né? Não é só a insônia que a gente resolve vários outros sintomas que são decorrentes dessa alteração nervosa. E com dicas muito simples, né? Mas que ninguém mais presta atenção. Hoje a gente tem, como eu sempre digo, uma indústria pronta para te oferecer soluções rápidas e práticas, né? Sem que você pense muito, toma isso aqui que tu vai dormir, né? E a pessoa toma, dorme, ela pensa, bom, só assim eu vou dormir. Mas dificilmente as pessoas escolhem o caminho da disciplina, do conhecimento, de entender esse mecanismo. E olha, não é algo que demora para dar efeito, gente. Para quem não conhece ainda, né, tem a jornada anti-estresse, que é um protocolo de 15 dias, que eu prometo e entrego, tá? Tirar a pessoa da crise em 15 dias, só com algumas intervenções que devem ser implementadas durante essas 2 semanas. E funciona muito bem, muito bem. E é tão simples que até as pessoas ficam, mas será que isso funciona mesmo, gente? Isso é um problema tão sério que tem que tomar remédio. Tem que, por causa da nossa preguiça, né? Ou por causa, muitas vezes, da nossa ignorância, de não saber como nós funcionamos. E aí, realmente, como vamos resolver isso se nós não entendemos o funcionamento, né? Aí fica mais convincente tomar um remédio, sim, para resolver logo o problema. Mas a boa notícia é que dá para resolver logo também de formas muito mais a favor da nossa natureza, muito mais a favor do nosso maravilhoso, incrível, eu sou fã dele, do nosso sistema nervoso. Eu adoro o sistema nervoso, eu estou sempre estudando sobre isso, porque eu sou uma curiosa, né? E o yoga, as técnicas de yoga, né, o sistema Hatha Yoga, ele é todo voltado para o sistema nervoso. Então, quando a pessoa começa a praticar, não tem como não notar diferença na qualidade do sono, por exemplo. Às vezes não resolve totalmente porque tem essas questões de hábitos, né? Essas questões alimentares, as questões de atividades em determinados horários. Por exemplo, é péssimo fazer atividades intelectuais e mentais à noite. E muita gente faz isso. Muita gente fica trabalhando no computador, fica mexendo com isso, né? Botando coisa em dia à noite. Isso esculhamba completamente com o nosso sistema nervoso, porque nesse horário é um horário de outros elementos estarem agravados no nosso organismo, porque a natureza é perfeita, né? Elementos que trazem peso, que trazem relaxamento. Vocês já perceberam, assim, aquele horário do fim da tarde, dá uma leseira, assim, um sono, ali entre 6 e 7 da noite. O pessoal fica, nossa, que preguiça. Isso não é à toa, não é um problema. Isso quer dizer que nós estamos conectados e inseridos numa atmosfera natural. Por mais que nós estejamos na cidade, no meio urbano, nós estamos no universo e tem o sol, tem a lua, tem o ar, tem a água, tem todos os elementos ali. E quando o sol começa a se pôr, olha que interessante, começa a diminuir o ar e aumentar, começa a diminuir o ar, começa a diminuir o fogo digestivo e começa a aumentar a água no nosso organismo, justamente para trazer o que para nós? Peso. Aquele peso, aquela preguiça que nos prepara para o sono. É nesse horário
que começa a produção de melatonina, que vai nos trazer sono horas mais tarde, né? E nós deveríamos respeitar isso. A hora que dá essa baixa, já vai baixando a bola, nada de celular, nada de agitação, nada de luz branca, né? Se está em casa meia luz já é uma beleza, para manter esse ritmo natural do corpo. E o que a gente faz nesse horário? Eu não vou nem dizer, vocês podem me responder. Hein? O que a gente faz nesse horário? A gente se agita, né? Tá todo mundo o tempo todo no celular e luz para cá, luz para lá. A gente vai, por exemplo, numa academia de musculação. Hoje em dia as academias de musculação parecem uma balada, nem parecem um lugar de fazer exercício físico, e é luz para cá, e é música, é aquela música assim com batida. Isso aí não faz bem, não é adequado para esse horário. Não quer dizer que é ruim, mas tudo tem assim a hora certa de fazer para manter o nosso equilíbrio interno, né? Então, veja bem, né? Por isso que eu recomendo yoga no fim da tarde, né? Já dá aquela relaxada no sistema nervoso, né? E, enfim, são coisas a se pensar, mas que só entendendo isso e implementando algumas mudanças já vai fazer diferença na qualidade do seu sono. Deixa eu ver uma pergunta que estava aqui paradinha. Como eu trabalho muito com a mente, sempre senti que trabalhava melhor pela manhã. Isso é normal? É normal. Principalmente no início da manhã. Ali das 6 da manhã até umas 8 da manhã, 9 da manhã, é um horário que nós estamos com o ar elevado ainda na nossa mente. E, pasmem, é o melhor horário para estudar, é o melhor horário para atividades intelectuais também. A partir daí, das 8 até umas 2 da tarde, é o melhor horário para trabalhos braçais, para atividades com o corpo, né? Por quê? Porque o fogo aumenta nesse horário, é quando o sol está subindo, ele tem seu ápice ao meio-dia, e com isso o nosso fogo digestivo também sobe. O que é o nosso fogo digestivo? São os ácidos, as enzimas, é o melhor horário para refeições substanciais, porque a gente tem maior poder de digestão nesse horário. Então, cada etapa do dia tem uma característica que influencia também o nosso organismo, o nosso cérebro e, por consequência, a nossa mente. Nossa, jogar videogames, não, antes de dormir nem pensar, gente. Isso daí é pedir para se agitar. E às vezes a pessoa até dorme, mas ela acorda agitada, cansada, como se ela não tivesse dormido, porque a mente não descansou, porque o sistema nervoso permaneceu alerta durante o sono. Bom, são tantas coisinhas, né? Mas eu vou parando por aqui. Eu acho que o que eu compartilhei com vocês hoje, as dicas que eu deixei aqui hoje, se vocês implementarem, vocês vão notar uma diferença, sim. E se vocês fizerem isso, vocês podem mandar um direct contando aí a experiência de vocês, né? Que vai ser muito legal até para poder compartilhar com outras pessoas, né? Servir de inspiração. E saindo dessa live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês botarem ali as suas perguntas, as suas dúvidas a respeito desse tema de hoje, que não precisa ser só sobre o que eu falei aqui, mas se vocês têm alguma curiosidade, qualquer coisa relacionada a isso, vai ser legal para a gente enriquecer o nosso conteúdo. E principalmente, né, para o querido do algoritmo do Instagram entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais contas isso aí, né? Então, o meu perfil é pequeno, né? Então,
é sempre importante ter esse tipo de interação. Então, se vocês acham legal esse conteúdo, se vocês acham que é útil, né, e que pode ajudar outras pessoas, uma forma de ajudar é curtindo, comentando, compartilhando, interagindo. Aí o algoritmo entende que é relevante, que é interessante, e aí esse conteúdo vai chegando cada vez mais para mais pessoas, ok? Então, muito obrigada por acompanharem o nosso encontro de hoje. Espero que as dicas ajudem bastante. E essa semana a gente ainda vai falar um pouco mais sobre sono, sobre esse tema, né? E esse conteúdo acerca da qualidade do sono. Hoje eu já dei umas dicas bem preciosas para vocês e vai vir mais coisas essa semana para vocês colocarem em prática, para vocês entenderem melhor, ok? Então, boa noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!